Ouça agora o bate-papo do Projeto Mayhem, do site projetomayhem.com.br. Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, boa tarde se você acabou de receber mais uma notificação do YouTube, está vindo assistir mais um bate-papo Mayhem. Eu sei que você já vem louco hoje, porque a gente já colocou egiptologia, quemetismo, deuses, Osíris, Isis, Tote. Hoje vai ser muito massa, porque a gente conseguiu um cara mega especialista no assunto, né? Então, antes da gente começar e chamar nosso convidado, te avisar que a gente está na segunda temporada do Bate-Papo Mayhem, e agora não sou só eu, né? Agora eu arrumei a gangue aqui, né? Então, diretamente de Belo Horizonte, Rodrigão, como é que você está? Beleza, louco para escutar essa palestra. Assim, história antiga é o que eu gosto mais de dar aula e o conteúdo de Egito, para mim, é fascinante. Maravilhoso. Nosso amiguinho martinista, Frater Belhar, salve. Paz profunda, irmão. Boa noite a todos. Paz profunda, Marcelo. É isso daí. Estou também ansioso aí pela palestra do professor. Com certeza aí vim para aprender muito com ele. Será uma satisfação. Da Eclésia Babylon, Thales Azevedo, 93, Manão. Salve, galera, 93. Olha, professor Dr. Júlio é uma das maiores autoridades do Brasil do assunto, então esse papo super promete, assim, tô ansioso para escutar hoje. Não, hoje vai ser assim, a gente estava esperando isso por muito tempo. E das profundezas escuras do Teoria da Conspiração, o irmão gêmeo malvado, morte súbita, Tiago Tomosauskas. Boa noite, galera. Aqui estamos muito animados aqui de receber o Júlio, autoridade no assunto, e vai ser um espetacular. E eu vou ter um monte de pergunta para ele, mas eu vou me segurar, deixa o pessoal terminar de se apresentar aqui, a gente faz a primeira pergunta para ele. E para finalizar a gangue, diretamente do Japão, literalmente aos pés do Monte Fuji, Robson Belli. Ohayou gozaimasu. Konbanwa para quem está no Brasil. É isso aí, pessoal. Egito é um assunto mágico sempre. E agora, então, para apresentar nosso convidado, Thiago, faça as honras. Então, gente, estamos aqui hoje para conversar com o professor Júlio Gralha. Ele é professor de História Antiga e Egiptologia na Universidade Federal Fluminense, escritor, conferencista, editor da revista Mundo Antigo e coordenador do grupo, agora não sei se eu vou acertar o nome, Nemat Iler. Acertei? Legal. Então, ele está aqui para conversar com a gente. Depois vocês podem acessar aí nos comentários, vai ter os links de todos os sites do grupo, dos livros do professor. Mas vamos começar conhecendo a pessoa, né? Quem é o Júlio, o ser humano. Então, Júlio, conta para a gente como é que é a sua história, como é que a sua história de vida, como é que você saiu lá da sua infância e foi parar sendo essa autoridade no Egito Antigo, em quemetismo. Conta para a gente como é que você chegou até aqui. Bom, agradeço a todos aí, obrigado pelo convite aí do Thiago aí, do projeto, a todos que estão aí, tá? Um abraço, né? Bom, começou assim, eu em 1900 e lá em 1976, 75, né? Tinha lá meus 15, 14, 15 anos, eu comecei a me interessar tanto pela cultura pré-colombiana quanto pela cultura egípcia, né? Inicialmente fui me ligando mais à cultura inicialmente pré-colombiana, depois passei para a cultura egípcia. E um dia, vendo um canal de TV aqui, né, na época era canal 13, aí tinha um programa sobre Despertar dos Magos, e aí apareceu a antiga e mística Ordem Rosa Crucis nesse programa, né? E eu falei, poxa, é isso que eu quero fazer. E aí, então, entrei para a MORC, né, em 1976. Eu tinha 15 anos, né? Era um dos poucos com essa idade de ter entrado na MORC. Foi um problema para a MORC na época, porque, né, as pessoas mais novas não entravam assim. Bom, fato. E estou lá até hoje, né? Na MORC, né? E fiz parte da Universidade José Cruá, brasileira, né? E hoje a URSI, na verdade, ela está se desenvolvendo dentro da antiga e mística Ordem Rosa Cruz. E também acabei entrando para o martinismo, né, lá nos Estados Unidos, né, quando não tinha no Brasil ainda, né, e depois acabei saindo, né.
Então, minha trajetória começou um pouco primeiro dentro de um campo da tradição esotérica, o Egito esotérico, né? Eu segui uma vida paralela, né? Porque eu fiz engenharia, né? Trabalhei com sistema de computação, robótica, mas numa época onde a robótica, né, era nos anos 80, né? Quer dizer, era um sonho, né? A gente, né, nem imaginava que poderia acontecer na atualidade. E quando eu tive a oportunidade, né, trabalhando numa empresa multinacional, eu comecei a fazer então um curso de história, fiz o curso de história, fiz mestrado e doutorado na área de história, né, voltado para a egiptologia. Então, eu fiz mestrado com Ciro Flamarion Cardoso, lá da UF, o doutorado com Pedro Paulo Funari, da Unicamp, né? E aí então, fui me especializando nessa área mais de Egito, né? Fui crescendo, vamos dizer assim, nessa área, né? E que me fez um pouco diferente, até o rapaz falou, você é um especialista, é porque, na verdade, como eu tenho um pé lá no mundo espiritualista, esotérico, e um pé na academia, né? Então, eu transito muito bem por esses campos, né? Dialogo muito bem com essas áreas. E por ser isso, eu me tornei um acadêmico, né, mais aberto, vamos dizer assim, aos novos paradigmas. O meu canal Antiguidade e Paradigmas tem essa linha, né? Esse ano a gente vai entrar com essas visões mais, abordagem mais, vamos dizer assim, moderna não, alternativas, mais ligadas à academia. Ano passado a gente fez uma coisa mais acadêmica. Então, e a partir daí, né, contato com o pessoal em outros países e tal, publiquei um livro, na verdade tem outro para sair, mas fiz vários capítulos de vários livros, né? E me tornei conhecido nessa área, né? Então, tanto na televisão, né? Por essa capacidade, assim, não é capacidade, vamos dizer assim, essa habilidade, né, de estar próximo do público, né? E isso, na verdade, em 2012 nós criamos um grupo de professores dessa forma, e esse grupo de professores, né, o que nós fazíamos? Nós dávamos suporte gratuitamente a todas as revistas de histórias que existiam, né, no mercado, revistas de banca. Então, Aventura na História, eu fui consultor por uns 10 anos, sei lá. Então, todas essas da Scala e outras, todas essas revistas a gente dava consultoria para eles gratuitamente, falando, gente, vocês estão falando algumas coisas que estão equivocadas, a gente pode ajudar, vocês querem? Aí eles disseram, sim, queremos. Não tem preço, assim, gratuitamente, é uma coisa pública, né? A gente está passando o que a gente aprendeu no doutorado, né? Quer dizer, o Estado pagou a gente, vamos devolver isso para a comunidade de alguma forma, né? Então, vários projetos que a gente, né, foi sendo feito, aí participava eu, o professor Pedro Paulo Funari, Carlan, outros professores conhecidos em universidade, né, que a professora Maria Regina Cândido, da UERJ, na época, né, que foram professores que foram se aproximando do público, né? Essa foi a minha trajetória. Então, eu acabei ficando mais conhecido, dos egiptólogos, mais conhecido por conta disso, por essa abertura, né? Por exemplo, né? Maçonaria, eu sou maçom, né? Também, né? Entrei para a maçonaria no final dos anos 80, 89, né? E assim, se um espaço cultural me chamasse, eu ia lá, se uma sociedade secreta, uma ordem, uma prática, né? Eu ia e conversava com ele. Então isso foi me tornando mais, dando mais publicidade nesse sentido, né? Ser uma pessoa mais pública no sentido de estar aberto, né, a todos, né? Então essa seria a minha trajetória. Eu estou aí com alguns projetos, né? Nós estamos escrevendo tem alguns livros que devem sair esse ano ainda, e projetos junto aí, né, a essas redes de streaming, né, tipo Netflix e tal, né. Tem alguns projetos, infelizmente não posso falar deles, né, mas assim tem esses projetos que estão aí em caminho, né, que muitos professores acadêmicos não fazem, né, porque assim para essa aproximação, entendeu? Então essa é a minha trajetória. Ô, Tiago, só antes de você perguntar, eu ia te pedir uma coisa, Júlio. Como é que é essa abordagem? Você está mergulhado nesses dois mundos, né? Que é a Amor, que é extremamente mística, e a academia é extremamente cética e fechada e tal, né? Então, como é dar essas palestras e navegar entre esses dois mares?
É porque assim, a primeira percepção que a gente tem é que essas duas coisas são mutuamente excludentes, né? Mas aí, na verdade, tem um egiptólogo, né, o Hornell, né, que eu sigo muito, ele é um suíço, já, né, já está aposentado, mas eu vejo que elas são complementares. Então, na verdade, é tentar como fazer essas coisas se complementarem. O que vem acontecendo é que dentro da academia foram aparecendo referenciais teóricos, né, como referenciais teóricos dos usos do passado, egiptomania, egiptosofia, em que eu podia trazer esses elementos para dentro do campo da história com uma base acadêmica e com uma metodologia de análise acadêmica. Então, as pessoas podiam até não gostar de mim, mas não podiam bater em mim porque eu estava usando, né? A melhor maneira de você enfrentar a academia é usando as próprias armas da academia. Eu falo para o pessoal que é alternativo. Não adianta ficar falando de autores alternativos e tal, que não vai para a academia. Você tem que usar, né, o que a academia, os referenciais dela. Então, você usa os referenciais dela, ela aceita o seu argumento, a sua hipótese, começa a, né? Então foi isso que um grupo de professores também, eu faço parte desse, né, que a gente foi trazendo esses elementos. Assim, isso na história, né? Porque na ciência da religião isso também apareceu, que é uma outra área, né, que se desenvolveu muito bem. A ciência da religião saiu só daquela visão mais cristã e passou a ser mais os trabalhos de mestrado, doutorado, mais holísticos, né? Então, estão abordando outras culturas. Então, na ciência da religião, isso é mais fácil de trabalhar. Na história, isso é mais complicado. Acho que o curso de história é o pior deles para se trabalhar esses elementos. A arqueologia é mais tranquila, a antropologia. Então, por isso que a gente consegue transitar desses dois, né? Desses dois pontos com poucos conflitos. Né? Não quer dizer que eu tenha problema. Né? Algumas portas na academia foram fechadas para mim por conta disso. Mas eu assim, estou pagando o preço que eu sei que eu estou pagando, né? Afinal de contas, não foi pago o meu salário. Então, na verdade, eu consigo fazer isso dentro de um campo da pesquisa. Então, e o conceito de uso do passado foi que mais ajudou a gente, né? Que é justamente como é que a modernidade, o século XVII, XVIII, XIX, XVIII, e a contemporaneidade, século XIX, XX e XXI, se apropriam do mundo antigo, né? Para dar sentido a várias questões. Então, essa questão dos alienígenas do passado, as sociedades secretas que vão beber nessa fonte. Né? Por exemplo, a primeira tese que se tem notícia na história sobre ocultismo é da Unicamp, que é a universidade de vanguarda. Né? A primeira tese foi em 2000, se não me engano, 2010 ou 2012, que trabalhava, era uma tese sobre ocultismo, dentro da história. Isso aí é uma coisa assim, sui generis. Você não vai encontrar, percebe? Mas é aquilo que eu digo para você, né? Não é qualquer lugar que você vai conseguir fazer isso. Tá? Tem lugares que são mais conservadores, tal, mas eu vejo uma coisa complementar. Hoje nós temos muitos pesquisadores na universidade que eles têm uma visão mais aberta e menos preocupada com as reverberações daquela pesquisa que é uma coisa pioneira. Todo mundo que é pioneiro não tem jeito, ou é odiado ou é amado. Não tem jeito. Então, você paga esse preço. Hoje, por incrível que pareça, quem está mais avançado no campo da história é a própria ufologia. Nós temos aí dissertações, teses de mestrado em história em universidades públicas reconhecidas. Né? A primeira tese de dissertação de mestrado é da Unesp, de 1999. Esqueci o autor, né? Para você ter uma ideia. Então, quer dizer, essas coisas estão acontecendo. O final dos anos 90 foi muito rico nessa questão da entrada do mundo místico, esotérico, ocultista, sociedades secretas, ufologia na academia. Né? Só não aparece muito. Júlio, deixa eu fazer uma pergunta sobre o outro lado dessa questão. Você falou da academia, mas e do lado das ordens iniciáticas, as ordens esotéricas? A gente vê que a influência do Egito é assim, todo mundo quer ter o seu pezinho lá no Egito para legitimar alguma coisa. Então, nós temos a Golden Dawn, tem a Telema, tem a magia de Maat, tem o Templo de Sete. Quão sério é essa herança e quem que se aproxima mais? A gente consegue falar isso? Ou fica Sim. tudo no acho? Como é que a gente sabe quem que realmente está fazendo uma coisa séria e quem está só usando um nome para legitimar alguma coisa? Então, na verdade, assim, eu vou dizer que o Templo de Sete eu não conheço, tá? Mas
As outras eu conheço, e, na verdade, assim, todas são sérias. O que acontece, na verdade? Aí está o amigo 7 aí, né? Elas são sérias e elas bebem, né, numa fonte egípcia já, vamos dizer assim, ressignificada, que não é a original, está misturado com elementos gregos e romanos, greco-romanos, né? E medievais também. Então, ela bebe numa fonte que não é a fonte original, mas bebe em elementos que são originais, né? Isso que nós chamamos de usos do passado, tá? E essas sociedades, algumas se aproximam mais nas práticas. Por exemplo, Crowley foi um dos que mais se aproximou nisso, né? E a própria Golden Dawn, assim, eles, em termos da estrutura, da ritualística, né? Quando a gente vê, por exemplo, fotografias do Matthews, né, no século XIX, ele vestido como um sacerdote egípcio, ele está realmente vestido trajando, todo o significado que ele está usando aquilo tem sentido, né? Então, quer dizer, isso mostra que houve aí uma pesquisa em cima disso, né? E graças ao quê? Ao desenvolvimento da egiptologia. Tá? A egiptologia é que vai dar possibilidade dessas sociedades secretas, porque eles são ilustrados, são pessoas que estudam, então eles vão beber na egiptologia, que se conhece, e ali vão adaptar aqueles elementos, né, para a sua sociedade. Lógico que há uma briga, vamos dizer assim, ideológica, no sentido de dizer assim, não, veja, a minha sociedade, a minha ordem veio do Egito. Então, isso já cria aquela coisa, né, assim, né, né, como a própria Mork faz e tal, outras sociedades, né, não, lá, né, ou então terapia, a reflexologia foi lá veio do Egito, o tarô veio do Egito. Alquimia, todo mundo. Né? Então, você começa a ter essas vertentes, que é, por exemplo, o tarô. O tarô é interessante porque o tarô em si não veio, né? Ele foi Taylor, né? No século XVIII, XIX, você começa a ter as primeiras cartas, mas ele tá onde? Ele está nos arquétipos. Os arquétipos estão lá no Egito, na mitologia egípcia, como estão também na mitologia grega, entendeu? Como estão também na mitologia indiana. Então, são modelos, são arquétipos do Jung. Então, você pode utilizar isso. Por isso tem tarô, né? Tarô mitológico, tarô egípcio, porque os arquétipos você pode trazer. Tá? Agora, você não vai encontrar o tarô egípcio lá, tá? Da forma como a gente conhece. A gente não vai ter carta de tarô, não vai ter parede. Né? Tem pessoas que dizem, não, lá as paredes lá dos templos são cartas de tarô. Não, não são. Então, isso, na verdade, o que é? É o que a gente chama de usos do passado. Tá? E o que difere esses usos do passado para o quemetismo é justamente o quemetismo, ele não vai beber nessa fonte, ele vai beber na fonte original. Ele vai beber só na egiptologia. Então, se tem na egiptologia um rito para fazer um culto ao Sete, ele vai pegar aquele rito, vai reproduzir o mais próximo, né, da realidade do Antigo Egito. Lógico que a gente não vai conseguir, né, até porque a gente não tem todos os elementos ritualísticos lá. Mas ele não vai pelo caminho das sociedades secretas, do esoterismo, do misticismo, ele vai para o caminho da ciência. Né? Inacreditavelmente, né, o quemetismo, assim como o reconstrucionismo grego, são religiões novas, né, quer dizer, baseadas em quê? Na ciência. Elas são baseadas na arqueologia, na história e na antropologia. Né? O verdadeiro quemetista não vai buscar na Golden Dawn, não vai buscar na Mork, não vai buscar nesses lugares. Ele vai buscar lá na tradição, né? Então, essa é uma grande diferença que as pessoas às vezes não. É estranho dizer, né? As pessoas acham que isso é um contrassenso. Eu acho que é complementar, de novo, né? Essa noção da complementariedade. Elas não são mutuamente exclusivas. Então, a ciência da arqueologia, da egiptologia, da antropologia, da história é a base para a formação de novas práticas religiosas, como o quemetismo, como o reconstrucionismo grego, que tem fonte. Agora, o reconstrucionismo celta é um problema, porque você não tem escrita, você tem que se basear só na arqueologia. Tá certo? Então, todos esses reconstrucionismos, eles normalmente são baseados na ciência. E, normalmente, os seus líderes são mestres, são doutores nas suas áreas. Né? A ortodoxia quemética, quando foi constituída, né, que foi primeiro nos anos 80, a Tarsila, acho que é Tarsila o nome dela, ela é doutora em egiptologia. Mas ela não quer ser egiptóloga, ela quer ser quemetista, percebe, né? E aí,
quemetismo é um nome que foi criado por nós, porque eles não falam isso, né? Os egípcios não chamam isso. Foi uma forma de diferenciar do restante das práticas. Não estou condenando nenhuma prática esotérica, até porque eu venho desse mundo. Estou dizendo que só a diferença, né, é que, na verdade, a prática quemetista ela vai buscar, né, numa fonte arqueológica, histórica, antropológica. Mas aí, a Godendal e o Crowley são nessa linha, o Crowley, né, e a Godendal são os mais próximos do mundo egípcio antigo. E aí, completando a pergunta do Tiago, você comentou, né, você tem esses atores, né, que vão ressignificar elementos do Antigo Egito, você vai ter essa prática já mais moderna que vai ser do revival, e uma coisa que é assim, a gente não tem uma linha contínua, né, alguém que tenha transmitido de pessoa para pessoa essa prática do Antigo Egito. De fato, no momento, ela tem uma ruptura e a ciência que permite essa volta. E aí eu acho que é legal, até para quem estiver assistindo a gente, em que momento que isso ocorre? Que parte que a ciência começa a gerar insumos para tanto para os movimentos que vão ressignificar, quanto para esses movimentos que vão reavivar? E como é que você citou não só da história, antropologia, outras, como é que esses elementos, essas áreas da ciência vão gerar esses insumos a partir de quando? O pontapé inicial, como é que surge essa... Então, no caso, né, a própria Wicca tentou legitimar os ritos pagãos adotando, né, versões neopagãs. Sim, né? A Wicca faz isso mesmo, e sobretudo egrégoras que estão, entre aspas, mortas, né? Vão fazer um revival dessas egrégoras aí. Veja, isso acontece, por incrível que pareça, desde o início, quando você começa a ter pesquisadores, sobretudo no século XIX, não que tivessem antes. Nós vamos ter uma série de visitantes ao Egito no século XVII, né? 16, 17, 18, mas eles não têm um caráter, eles estão muito mais próximos de um caráter espiritualista, místico, né, do que um pesquisador, né? Você não tem uma arqueologia ali, né? Eles vão tentar entender aquilo por um caminho mais místico do que da própria tônica da ciência, né? Mas o que acontece no século XIX é que, com essa revolução científica que começa no século XVII, com Descartes, né? Mas ela cresce no século XVIII, se estrutura bem no século XIX, a egiptologia ela vai aparecer como uma ciência, né? E aí você não tem formação para egiptólogo. Então, as pessoas que são linguistas, que são filósofos, né, que são aventureiros mesmo, eles vão se organizar nisso. E quando começa ela a se estruturar, né, esses grupos, esses pesquisadores, eles já vão tratar o quê? Do cotidiano e das práticas religiosas. Então, vai haver um grande interesse, sem ser um interesse de praticar aquilo, de conhecer as práticas religiosas egípcias antigas. É lógico que muitos desses egiptólogos, lógico, a gente não vai encontrar isso, mas eles são ligados a grupos, né, sociedades secretas, então eles vão adotar isso secretamente. É tão secreto que você não vai ouvir falar isso, não tem registro disso, né? Como hoje, tem muito egiptólogo que trabalha com isso e não fala, você não vê, né? Eu conheço alguns são americanos, alguns são ingleses e tal, e você sente na conversa que ele tem um pezinho lá, mas ele não vai dizer. Eu sou o único que talvez diga assim, não, eu piso lá. Mas eles não falam isso, que pisam do outro lado, né? Então, assim, isso vai acontecer sempre. O que vai acontecer em paralelo? Em paralelo a isso, os estudiosos, né, que têm essa visão mágico-religiosa, vão ver nisso uma fonte de conhecimento que eles não tinham antes, né? Eles tinham uma tradição que era passada para eles. Eles tinham, né? Mas não algo que assim, olha, está aqui, ó, eu tenho aqui as 15 cenas aqui do templo X que mostra como é que é feito um culto ao deus Ra. E aqui eu estou traduzindo tudo, mostrando como é que é feito, o que precisa, qual é o incenso que precisa, qual o dia que tem que ser. Então, eles vão começar a beber nessa fonte. Isso, antigamente, não era nem chamado de quemetismo. Eram pessoas que faziam o quê? Faziam as práticas egípcias antigas, né? Isso não estava organizado. Então, no século XIX tinha isso, sim, né? Mas não era uma coisa assim organizada, né? Isso só vai se estruturar no século XX, quando, na verdade, cria-se a ortodoxia quemética
que já existia isso e vai ser institucionalizado. Aí aparece, nos anos 80, essa noção de quemetismo. Mas existiam as práticas, né? Como existiam as práticas do culto grego, né? Só que, é o que eu falo, esses arqueólogos egiptólogos, por mais que eles fizessem parte disso, né, ou adotassem isso, né, eles não vão, né, colocar, não vão dizer que adotam isso. Na academia não vão falar isso. Né? Eu, nas minhas aulas, por exemplo, o professor Ciro Flammarion, né, é ateu, mas ele é um ateu que conhecia profundamente a religião egípcia. Né? Mas ele era ateu. Se você lê, se você lê um trabalho do professor Ciro, um dos livros dele sobre religião egípcia e tal, você vê que, nossa, esse professor, ele tem essa ligação? Não tem. Ele era ateu, mas ele tinha uma capacidade de separação muito grande nesse aspecto. Né? E aí, quando me perguntam assim, professor, o senhor fala sobre a deusa Arte, o culto, a deusa assim, você faz isso em casa? Aí eu digo, sim, eu faço em casa. Né? Antigamente eu não dizia, né? Mas hoje, quando me perguntam, não, faço sim. Lá em casa tem um santuário para a deusa Ator, que eu gosto mais. Você quer média? Ator, você quer média. E faço as oferendas e tal. Eu queria ter um curso sobre calendários, né? na Hotmart, né? Calendários do Egito Antigo, justamente para mostrar o mais academicamente possível quais eram as datas que hoje, né? Porque esses calendários egípcios são muito loucos, assim. São calendário solar misturado com o lunar, com o movimento da estrela Sírios, e tem a precessão, e tem... Então, é uma confusão nesse negócio, né? E é exatamente esse, né? O calendário de festivais do Antigo Egito. E aí, ali, eu mostro 3 possibilidades de calendário, e o calendário mais próximo que a gente usa, né? Assim, que um quemetista ou um praticante, né, do Egito Antigo chega-se à conclusão que hoje é o calendário copta. Né? Então, o calendário copta mantém exatamente, né, essa estrutura, e o Ano Novo Egípcio começaria em 11 de setembro. Em ano bissexto, 12 de setembro. Por esse ano, 12 de setembro, marca-se o Ano Novo Egípcio. Tá? O calendário copta segue o ano, apesar de ser cristão, ele mantém os nomes antigos egípcios, né, traduzido para o copta, mas, né? E aí lá coloco lá, olha, um dia tal, culto a essa deusa. Tá? Mas como é que a gente chega a isso? Pelos relatos, aonde? Nos templos, né? No terceiro dia do 4º mês de Aquete, né? Que seria o 4º mês, seria lá julho, setembro, outubro, novembro, lá para dezembro. Aí lá para dezembro aconteceria isso. Então, isso é uma compilação que a gente vai fazendo, né, da literatura. Os egípcios não deixaram isso bonitinho, arrumado, não. Isso aí você vai ter que ler um monte de texto e pegar nas entrelinhas. No dia tal, 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 foi feito, era o culto a deusa Arthur na cidade de Tebas. Opa! Então já sei que em Tebas se comemorava nesse dia. Então isso é uma coisa que tem, né? Alguns egiptólogos estão fazendo esse levantamento. Tá? Então, quer dizer, com isso fica mais fácil a prática, né? Então, como eu vi que havia muita deturpação do calendário, aí eu achei por bem produzir esse curso, né? Para ajudar os quemetistas e os praticantes do Egito Antigo. Júlio, a sua palestra é tão boa que você responde as perguntas antes que a gente faça, né? Porque eu ia te perguntar sobre a parte acadêmica, como é que é, porque quando eu fiz a faculdade, eu tive um professor que era Rosa Cruz, o Edmar Ribas, e, assim, tive uma certa proximidade, mas não segui muito esse caminho naquela época. Mas você já respondeu todas as perguntas nesse sentido. Aí vem a pergunta, o que é quemetismo? Você também já respondeu, falando assim da origem do quemetismo, que sempre teve as práticas, que agora que está se organizando e está embasando cientificamente as práticas religiosas. A pergunta que eu vou fazer é a seguinte, eu posso estar errado, mas não havia uma religião egípcia. Havia várias religiões egípcias e cada cidade tinha seus mitos. Como é que o quemetista segue isso? Eu vou seguir Tebas, o que está seguindo? Eu vou seguir Mênfis, eu vou seguir essa teogonia. Como é que é isso nessa organização hoje?
Então, não só no Egito, mas, né, no mundo grego, romano também, mas a gente fala religião romana, religião grega, religião egípcia para ficar mais didático. Mas, de fato, são práticas religiosas egípcias, gregas e romanas, porque você tem uma variação muito grande por região, né? Como bem que você colocou. Então, algumas cidades elas vão ter, por exemplo, nós temos aí a cidade do lado norte, Mênfis, né? Cujo deus, vamos dizer assim, padroeiro, né? É o deus Ptah, né? Tem lá um mito de criação baseado em Ptah. Se você vai um pouquinho mais ao sul, né? Ainda mesmo ali no norte, em Heliópolis, que hoje é um bairro do Cairo, Heliópolis hoje, né? É um bairro rico, né? do Cairo. Você tem lá o culto a Ra. Se você desce mais um pouco, tem a cidade de Hermópolis, né? Que são nomes gregos, né? Quer dizer, a cidade de Mênfis é Menéfer, em egípcio, né? A cidade de Heliópolis é Iunu, em egípcio. A cidade de Hermópolis é Quemenu, que é a cidade dos 8, né? Porque a ideia, né, do mito de criação é sempre em 9 números, né? Começa com 1, mais estende para 8, para mais 8, né? Então, esses mitos de criação são todos baseados no número 9, né? Esses grandes mitos. Então, Tebas vai ter também seu mito e mais a cidade Úrsula em Elefantina. Esses são os 5 mitos principais, né? Mas todos eles assim, eles têm o que veio para a gente, que chegou até nós, né? Mais estruturado, tá? Mas todos esses mitos assim, são os mitos de origem, chama de mitos primordiais. Você tem os mitos morais, né? Que são aqueles mitos que passam conhecimento, que passam assim, como a conduta de um bom homem, da mulher, do rei, de um governante, né? Então você tem esses mitos, o mito né? As pessoas falam mito de Osíris, né? O certo é mito de Ísis e Osíris, né? O próprio Plutarco, quando escreve mito de Ísis e Osíris. No século XIX, essa visão mais misógina e machista vai colocar, mais machista do que misógina, vamos dizer assim, vai colocar o mito de Osíris. Mas é um mito, só aspas aqui, né? Que começa com Osíris morrendo, depois é só Ísis o tempo todo, e no finalzinho, Osíris revivendo, né? Depois, né? A Ísis vai ter o filho dele, vai ter o Horus, e ele morre de novo. Então, quer dizer, ele não faz nada no mito, né? Quem faz tudo é a própria Ísis. Então, Plutarco muito bem colocou Ísis e Osíris, né? E nós, século XIX, não, mito de Osíris. Então, tem essas características. Então, esses mitos, você vai ter muito disso. A questão, isso não é... Como, na verdade, essas religiões, elas não têm um livro canônico, não tem uma Bíblia a ser seguida, tá? Não tem uma única prática, isso fica à escolha do devoto. Então, na verdade, dar um exemplo. Tebas, que é uma cidade importante, tem Deus Amon-Ra. Mas nada impede que um devoto lá em Mênfis tenha um santuário em casa para o Deus Amon-Ra, né? Então, assim, essa coisa é bem diversificada. É lógico que você, de um modo geral, você cultua mais, né, as divindades da sua cidade, porque estão mais próximas, que, né, em tese, vão gerar uma proteção maior para a sua cidade. Mas, por exemplo, a deusa Hathor. A deusa Hathor, se você tem problemas amorosos, é com ela que você vai conversar em qualquer parte do Egito, tá? Então, todas as práticas amorosas são com a deusa Hathor, né? Se você, por exemplo, tem problemas problemas com sexo, né? Dificuldade de sexo, ou se você quer ter mais potência sexual feminina e masculina, é a deusa Hathor. As invocações são todas para ela, é fundamental nessa característica. Então, todos vão fazer, né, ao longo do Egito todo, e lá na Grécia e Roma também. A gente vai encontrar essas práticas. Então, isso não é um problema para o quemetista, né? Ele vai, na verdade, ele vai cultuar aquela divindade que tem uma ligação mais forte. Entretanto, quando ele precisa de alguma coisa mais específica, ele vai consultar aquela divindade específica, né? Vai fazer um culto, uma oferenda para aquela divindade específica. Mesmo porque o pessoal que está aqui no Brasil... Desculpa, Edu. O pessoal que está aqui no Brasil, ele também não tem como ir para Tebas ou para lá, ele está longe de tudo, né? Então,
Você falou que não tem um livro de quemetismo, mas existe algum livro que os quemetistas consideram, que falam assim, não, esse aqui está compilado, são vários livros. Quais são os principais livros? Assim, é porque, na Posso verdade, completar a pergunta dele? assim, Assim, você falou das religiões estatais. E o culto popular? Tem algum livro que explica sobre o culto popular? Ou isso se perdeu nas brumas do tempo? então, essa é uma grande dificuldade que a gente tem em qualquer das sociedades antigas, né? Como é que os cultos populares aconteciam? Tá? Nós sabemos, né, que as casas populares tinham nichos onde você tinha lá o local para as oferendas. Então, e que, na verdade, a possibilidade é que essas oferendas eram similares ao culto estatal. Então, por exemplo, se a deusa Hathor, né, é uma deusa Ísis, por exemplo. Normalmente, para a deusa Ísis, o figo é uma fruta dedicada a essa deusa. Então, isso era tanto no culto oficial como no culto popular. Então, na minha casa, eu vou fazer o quê? Uma oferenda de pão, oh meu Deus, de figos, né? Vou queimar incenso de olíbano ou de jasmim, que eram comuns na época, né? Se for a deusa Hathor, por exemplo, com certeza o incenso tem que ser de mirra, né? A mirra. Então, isso vai acontecer tanto no templo quanto na casa do popular. Só que a gente não tem o registro popular, mas sabe que isso até acontecia porque por certas inferências, né? Que ele, lógico, é uma coisa muito menor. Ele vai ter uma estatuazinha da divindade pequena, né? Ele vai ter lá um local para colocar cerveja, vinho. Vinho ele não vai ter acesso, né? Então, cerveja ou água, né? Vai queimar um incenso, vai ter pão, vai ter... com certeza não tem nenhuma carne, né? Essa coisa não podemos esquecer que o Egito está na África. Então, esses cultos, né? Essas oferendas, assim, elas... a carne só estatalmente, né? Se você na casa dessas pessoas, você não vai ter isso. Eles vão oferendar frutas, né? Pão, coisas desses, né? E vão fazer as invocações que são ensinadas. Tudo indica que nas festas existiam dramatizações, né? Porque o teatro grego, ele é grego, mas ele não é o primeiro teatro do mundo, né? As outras sociedades produziam dramatizações, não como os gregos, mas produziam dramatizações, ensinavam peças. Isso a gente hoje atesta um pouco isso com a chamada contenda de Horus e Sete, que ao ler você vê que, na verdade, é como se fosse uma peça de teatro. É uma encenação, uma dramatização, né? Então, essas dramatizações provavelmente aconteciam nas festas. E existiam sacerdotes mais próximos ao público que faziam essas dramatizações, que conversavam. Então, é interessante que o egípcio comum, até por algumas cartas a gente encontra, né? Ele conhecia da magia, ele sabia fazer certas práticas mágicas. Ele não precisava ir lá no sacerdote. Tá? Então, ele tinha essa condição de fazer o próprio culto e fazer umas magias básicas. Se ele quisesse uma coisa mais pesada, aí ele ia lá para um sacerdote, né? Tá, pagava para ter. Né? Como é que a gente sabe isso? A cidade de Deir el-Medina era uma vila de trabalhadores que deixou muito material em pedaços de cerâmica e de calcário. Cartas, né? Tipo assim, aquele filme Central do Brasil, né? Que a moça vai escrevendo as cartas, né? Porque os egípcios, muitos deles não sabiam ler, mas tinham pessoas que escreviam e levavam de um lugar ao outro e liam para as pessoas. Né? Então, isso a gente tem acesso. Então, tem assim, olha, fulano não consegue mais transar com a fulaninha. Né? Assim, o pênis não fica mais ereto, é nesse nível mesmo. Né? Isso é magia da ciclana. Então, a gente opa, tem uma indicação aqui da fofoca e, ao mesmo tempo, do quê? Que a prática mágica era uma coisa ali comum entre... Né? Ah, o cabelo da fulaninha está caindo. Ah, é magia da ciclana. Percebe? Então, nessas coisas, a gente vai começando a perceber que essa magia está muito mais popular do que a gente imaginava. Eu gastava dinheiro nisso, porque é um tablete, né? Você tinha que pagar o cara, porque o cara não era barato fazer essa fofoca, né? Não, olha, eu vou dizer para você que até era barato, porque isso aí era resto de construção, sabe? Era tipo assim, tá lá no lixo, porque o papiro é caro. Então, aquilo ele pegava lá nas pedreiras, né, ou nas construções, tá? Aquilo era material, assim,
né, não é de despejo, que a gente fala, de demolição. E aí você vai escrever. Então, ele catava aquelas coisas, alguém escrevia para ele. Aí ele pagava o cara que escrevia, né? De alguma forma ele fazia o pagamento lá. E Então, tem assim, então, livros? olha, o único tem um livro, eu agora não vou lembrar o nome aqui, mas tem um livro de uma pesquisadora que é o único livro, gente, eu não vou lembrar, posso até passar para vocês, né? Que ela faz o estudo do Egito do culto popular no Egito Antigo. E aí ela vai encontrar boas informações sobre o culto popular do faraó Amenhotep I. Ele se tornou um deus, né? Todos eles se tornam um deus, mas ele deve ter sido um faraó em vida que fez alguma coisa de bom para a comunidade, para a população, porque existiam capelas exclusivas para ele, havia um culto popular, um grupo sacerdotal mais popular para ele, e ela faz uma análise. Mas é muito difícil, porque o que acontece? O material não chega, porque é material mais perecível, né? Se vai usar um papiro, é o de pior qualidade. Então, esse papiro não dura 200 anos, ele vira pó, né? Então, não chega até a gente. A não ser essas, chama de ostraca, essas peças que eu comentei, chama de ostracon, né? Ostraca. Como elas são de calcário, elas chegam até nós. Mas a estrutura do culto não. Isso é uma pena, né? Porque a gente não tem, mas a gente tem as inferências desse culto. Okay? O mesmo acontece com o mundo grego também. Júlio, você comentou aí para a gente dos mitos morais, e eu entendi disso que o quemetismo não se preocupa só em recuperar os rituais e as crenças do Egito Antigo, mas também alguns valores. Você pode falar um pouquinho sobre quais são esses valores, se eles são parecidos com os que as outras épocas tiveram, ou se são muito diferentes? E uma outra pergunta, para já encaixar duas numa só, é se você poderia falar um pouquinho sobre o Akhenaton, porque é uma figura bastante controversa. Não sei, dizem que ele influenciou os judeus, que ele foi o primeiro monoteísta. O que a gente realmente sabe sobre ele? Então, com relação aos valores, né, isso aí vai variar. Né? Por exemplo, a ortodoxia quemética, ele coloca 5, se não me engano, 5, eu não vou lembrar agora, mas 5 práticas modernas baseadas nesses valores. Né? Mas se a gente for se basear em valores do Egito Antigo, nós temos que nos basear de primeiro, né, nas chamadas 42 confissões negativas do Livro dos Mortos, que o morto faz, né, diante da balança, né, onde está o seu coração, que é a consciência. Né, o coração para o egípcio é a consciência, é lá que você tem toda a sua mente. A mente do egípcio não está em outro lugar, na cabeça, não. A mente do egípcio, que a gente chamaria de mente, e da consciência, do ser e tal, o ser interior está no coração. Chama de Abi, esse é o coração. Né? Então, ele pesa isso com a pluma de Maat, que é o quê? Maat é a verdade, a justiça, é o equilíbrio. Né? E ele faz, diante de um tribunal de 42 juízes, ele vai recitar as 42 confissões negativas, né? Que são aquelas: olha, eu não deixei de dar água a quem tem sede, eu não adulterei as medidas, eu não cometi adultério, entendeu? Eu não cobicei o trabalho, a casa do outro, eu não matei, entendeu? Eu não roubei. Então, esses seriam os primeiros valores, né, morais que a gente tem, que a gente poderia, básicos. Né? Quais são os outros? Os outros estariam baseados nas chamadas instruções de sabedoria de alguns filósofos, nós podemos chamar assim, né? Filosofia é uma coisa grega, mas do pensamento egípcio, né? O filósofo aqui no sentido do pensador egípcio, né? Antigo, que são aí as chamadas instruções de sabedoria. Nós temos aí as instruções de Ptah-hotep, tá? Tem a de, oh meu Deus, tem mais 2 que eu não estou lembrando aqui o nome no momento, mas são os 3 que chegaram até nós. A de Ptah-hotep é a mais importante. Então, ele vai, por exemplo, dizer assim: olha, quando você entrar na casa de uma pessoa que você foi convidado, então não olhe para a mulher desse convidado. A sua esposa, por exemplo, você tem que cuidar muito bem da sua esposa, você tem que tratar bem, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo.
porque, na verdade, ela é o centro da família. Então, essas instruções de sabedoria, elas seriam os principais elementos morais para o quemetismo. Nem todos os quemetistas vão buscar nesse lugar, vão criar, né, elementos básicos, vão usar os elementos da sociedade atual. Até porque muitos desses elementos, dessas instruções de sabedorias, à luz do século XXI, vão aparecer um pouco, assim, às vezes, machista, né? Um pouco antifeminista, alguma coisa assim. Então, é uma questão de interpretação. Mas esses seriam os valores que egípcios antigos originais, né? Que deveriam. Então, esses são alguns deles, né? Que eu poderia passar assim. Mas as 42 confissões negativas são a primeira, porque o Egito, ao contrário lá do Código de Hammurabi, e mesmo os códigos lá dos hititas, né? Eles não têm códigos estruturados como um código jurídico, eles têm um código cultural, né? Estruturado como E aí eu nem sei como é que eles conseguiam resolver questões lá jurídicas, porque eles não tinham código dessa forma, né? Hammurabi tinha código 30. Não, olha só, vem aqui no código 30. Não, você caiu aqui no código 30. Vai ter que pagar isso lá, né? Então tem essas características. Então, assim, eles são códigos, por exemplo, a mulher é muito mais valorizada no Egito do que em outras sociedades, né? Tem a possibilidade do divórcio, a linhagem é dada pela mulher, né? Então, o rapaz, a pessoa, o recém-nascido, ele não é filho do pai, ele é filho da mãe, ele recebe o nome da mãe. Ele é fulano, né? Filho da mãe, né? No bom sentido, filho da mãe, tá? Nesse aspecto. Então, isso é uma coisa muito forte no Egito. Para você ter uma ideia, na escravidão egípcia, que é muito mais leve do que outras formas, né, de escravidão, mas um homem livre podia casar com um escravo, uma mulher livre podia casar com um escravo, tá? E a descendência é dada pelo status da mulher. Se a mulher é livre, então o filho é livre. Se a mulher é escrava, o filho é escravo. Então o escravo podia casar com uma mulher livre e o filho seria livre, tá? Então, para você ter uma ideia dessas questões. Então, todos esses códigos, eles não estão estruturados, organizadinho, bonitinho, mas eles aparecem nessas instruções. Falando Akhenaton, né? Akhenaton, ele é, na verdade, uma questão. Esse meu livro, né, na verdade, eu trato lá no capítulo 4, né, faço uma análise de Akhenaton, que, na verdade, uma coisa parecida, né, o próprio Horner vai fazendo um livro sobre, né, o Akhenaton, esse egiptólogo, né? Como a academia vê o Akhenaton? Vamos pensar assim, né? O Akhenaton é o quê? É um faraó. Ele recebe o nome de Amenhotep ou Amenófis, né? Em grego, Amenhotep. Então, Amon-Hotep. Amon em graça, né? Quer dizer, Amon é gracioso, no sentido de graça, de bênção, né? Ele vai fazer uma coisa que ninguém fez antes, ele vai mudar o nome, tá? Por que isso é uma coisa assim tão importante? Porque o nome é uma das 9 partes do ser egípcio e ela é fundamental. Então, é o nome que comanda o poder. Se você sabe o nome secreto da deusa Hathor, né, você vai comandar os poderes de Hathor. Então, se você sabe o nome da pessoa, secreto da pessoa, alguma coisa, você vai ter poder sobre aquela pessoa. Então, ele vai mudar esse nome porque ele quer poder sobre ele, né? Não mais de Amon. Ele quer o poder do deus Aton. Então, ele vai se chamar de, né, Akhenaton. Ak em Aten. Ak é o espírito luminoso, que é uma outra parte do ser, dessas 9 partes, é uma outra parte do ser, que é a parte iluminada, é aquela que já passou pela pesagem da balança, que já foi para o mundo espiritual, é como se fosse um mestre ascensionado. Esse Ak, né? Então, ele vai dizer o quê? Que ele, Ak em Aten, ele é o quê? Ele está dizendo que Ak, ele é o espírito luminoso de Aton. Quer dizer, olha o quanto isso é forte. Ele está dizendo que ele é o elemento mais forte do ser divino de Aton, é ele. Ele tem isso. Aton, né? O Ak, né? Ele é o espírito luminoso de Aton. Isso aí é muito forte em termos egípcios, né? Então, ele realmente vai criar, ele vai tender, na verdade, ao retorno a uma religião solar exclusivamente, abandonar o deus Amon.
Isso não começa com ele, começa com o bisavô dele. Tutmés IV começa com isso, né? O pai dele, Amenhotep III, já começa a cultuar o deus Atom, porque ele está cultuando, e por algum motivo, né, o Akhenaton ele faz 3 rituais Rebsed. O ritual Rebsed é um ritual da revitalização do ser. Ele acontece no 30º ano de reinado ou no 30º ano de idade. Tá? Ele, em 9 anos, fez 3. Isso significa que ele está se preparando para uma mudança de grande magnitude material, espiritual e energética. Ninguém faz em 10 anos, em 9 anos, 3 Rebsed. Tá? Esse cara faz uma vez, faz um. Na vida toda dele faz 1, 2 no máximo. Ele fez 3 num curto período. Então já mostra que era uma grande mudança que ele ia fazer. Então, essa mudança, ele vai se fazer o monoteísmo, eu tenho uma visão um pouco diferente disso. Né? Os egiptólogos do século XIX viram nisso um monoteísmo porque ele vai dizer assim, olha, Deus único sem semelhante. Olha, Deus único sem semelhante é o monoteísmo. Né? Mas a gente vai encontrar também outras preces para outros deuses que vão dizer assim, olha, Osíris, o único que não tem semelhança alguma. Opa, qual é o problema disso? Tá? O problema é que a gente não entende a religião egípcia. A religião egípcia ela é enoteísta, né? Ou seja, ela tem diversos deuses únicos. Isso é uma referencial do Max Muller, que ele vai trabalhar a Índia e vai trazer isso para o Egito. Né? Então, imaginem como é que a coisa no Egito acontecia. Eu vou fazer um culto para Deus Ra. Naquele momento do culto, ele é único. Quando eu abro os olhos, ele não é mais único. Terminei o culto, ele não é mais único. Então, é uma coisa que é muito confusa para nós ocidentais, que estamos muito trabalhando entre polaridade, positivo e negativo, né? Quer dizer, ou é único, né? Ou é politeísmo ou monoteísmo. Não, ali você tem elementos, de novo, aquela visão complementar. Né? Você tem o monoteísmo instantâneo e um politeísmo amplo, né? Ao mesmo tempo. É um e muitos ao mesmo tempo. Isso é uma confusão na cabeça para você trabalhar isso com o Ocidente. Então, mas Akhenaton aparece como sendo, então, o monoteísta. Né? Hoje a gente entende ele como monolatria. Por quê? Porque ele realmente baniu todos os deuses e botou o deus Atom como deus. Entretanto, os textos mostram que Akhenaton e Nefertiti eram deuses na Terra. O Akhenaton, o Atom, na verdade, era um deus andrógeno. Né? O masculino e o feminino estão nele. Ao contrário, na mitologia antiga egípcia, você tinha uma separação. Né? Você tinha um deus, uma deusa e um terceiro ponto. O triângulo é de cabeça para baixo. Agora você tem um deus, Atom, e um triângulo, onde você tem aqui nas pontas Akhenaton e Nefertiti. Tá? Então, por quê? É o Deus, é uma noção, é uma sacada interessante. Veja, o Deus não tem sexo. Não é Deus. Ele é uma emanação que, quando chega na Terra, se abre masculino e feminino. Isso é uma visão interessante. Uma outra coisa que as pessoas, muitos egiptólogos não veem isso, está até no meu livro também, né? É quando o Atom é o único Deus que tem um nome em cartucho, como fosse um rei. Só que em um dos nomes está assim, né? Ra-Harakti, aquele no seu nome de Shu, que é o seu nome iluminado, né? Que veio através do Atom. Peraí, como? O Ra que veio através do Atom? Mas o Deus não é Atom? Mas por que tem um Deus Ra solar também que vem através do Atom? Que é o Ra-Harakti é o Ra dos 2 horizontes. Então, mas Ra que veio através, na luz que veio através do Atom, né? Então, Akhenaton mostra um princípio, né, que é sofisticadíssimo para a época. Não é Atom que é o Deus, mas o que vem na luz, nos raios de Atom. Então, que vem quando o Sol, né, o Atom me toca, a luz do Sol me toca, esse não é o Deus do Akhenaton, mas o que vem através daquela luz, que é totalmente abstrato. Isso era uma concepção, se você pensar, para aquela época, não era uma concepção fácil de se pensar. Ah, não, os sacerdotes sabiam disso? Não sei se sabiam. Tá? Ah, não, politeísmo era para o povo e monoteísmo era para o sacerdócio. Negativo, isso aí, esse conto esotérico não funciona.
tá? A gente estuda, vê que isso não funciona. Eles tinham a noção. Mas a prática, né? A prática religiosa de Akhenaton era muito era um mito muito simples, abstrato, né, para um Egito que não é nada abstrato e não é nada simples. Então, essa religião ela não vai aguentar muito tempo. Tá? Hoje a gente sabe de alguns estudos em relação aos judeus, como eu tinha perguntado, que, se eu não me engano, o hino ao sol, né, o grande hino ao sol, a gente encontra referências desse hino no Salmo 108 ou 109, de Davi. Então, hoje, historiadores já apontam que aqueles salmos têm essas ligações e que podem ter sido, assim, o salmo pode ter tomado por base o hino. Né? Isso não é visão esotérica, não é viagem na maionese, não. São pesquisadores, né? São egiptólogos que trabalham com essas questões. Né? Essa seria uma situação. Agora, em relação a Akhenaton, depois vai aparecer muita coisa. Né? Vai aparecer, então, que ele seria lá o Moisés do Êxodo, né? Você vai ter várias outras facetas que, infelizmente, a gente não tem como traçar de modo acadêmico. Né? Mas ele vai ser um pilar para várias sociedades secretas, vários místicos, sobretudo para a morte. Né? Essa noção dele vai ser importante. Tá? Em termos de governo, ele era um pacifista, e, por conta disso, né, o Egito perdeu fronteiras, né, perdeu posições, porque ele não quis enviar tropas, então ele tinha uma visão mais pacifista, mas numa época em que as pessoas estavam em guerra. Né? Então, esses são os não é contrassenso, as características, né, de Akhenaton. Por isso que ele tem aquela forma andrógena, porque o deus dele é andrógeno. A primeira vez que aquela forma foi identificada, a primeira coisa que foi dita, não, Akhenaton é efeminado, no século XIX. Aí depois, viram que Akhenaton é doente. Né? Hoje a gente tem noção, pela arqueologia, que nós temos imagens de Akhenaton normal, antes de ele ser Akhenaton, né, enquanto ele era Amenhotep IV, e depois, isso, quão gloriosas são suas obras. E Akhenaton, e depois ele encontra Akhenaton, que aí ele muda o ser. Percebe? Então, assim, hoje a academia, de modo, os egiptólogos apontam mais para uma visão artística, simbólica, mágico-religiosa, né, no sentido, uma visão mágico-religiosa da arte armaniana, e não por uma questão de doença, uma anomalia, ou coisas alienígenas. Não ponta por aí. Não que possa ser possível isso, tá? Eu trabalho com o campo das possibilidades. Tudo é possível, né? Mais ou menos possível. Né? Eu estou tratando aqui aquilo que é mais, que eu entendo como sendo mais possível. Tá bom? Robson, você... Então, eu queria perguntar a respeito de 2 livros. Um ele já falou, que é o Livro dos Mortos do Antigo Egito, ele já mencionou. Eu queria perguntar a opinião, se há uma opinião, né, a respeito de um outro livro, o livro do Jâmblico, né, que é, em inglês, On the Mysteries of the Egyptians, Chaldeans and Assyrians. É um livro de Jâmblico que fala que supostamente são correspondências entre um sacerdote egípcio e o Jâmblico, né? Onde ele questiona a questão dos deuses e tudo mais para um sacerdote egípcio. Existe alguma visão a respeito desse livro, pela visão quemética ou alguma coisa do gênero? Olha, os quemetistas não vão trabalhar com esse livro, porque justamente o Jâmblico eles, na verdade, ele tem outras fontes, né, teurgia, tem outros, se não me engano, ele segue outras linhas aí. Mas, para o estudioso de religião, né, eu acho até que os queméticos deveriam lê-lo, né? Eu li algumas partes, vou ser sério que eu mesmo li pouco, né? Mas é um livro importante, né? Porque essa parte de mitos egípcios do Jâmblico, esse diálogo, ele, assim, infelizmente eu não conheço nenhum trabalho de mestrado, doutorado, eu não conheço, pode ser que tenha brasileiro, né, que tenha feito um trabalho em cima do Jâmblico, porque é importante. Eu já vi alguns artigos, né, os queméticos não vão, até onde eu sei, não vão beber nessa fonte, tá? Mas é uma fonte importante, sobretudo para quem está ligado às sociedades secretas e pretende fazer uma ponte entre esse Egito faraônico, né, esse Egito
essas práticas mágico-religiosas egípcias com a sua sociedade, né? Com a sua prática mística, esotérica no momento, tá? Isso aí seria bom, né? Mas os quemetistas, de modo geral, mais ortodoxos, não vão, né? Os quemetistas ortodoxos nem vão tratar de Akhenaten, né? Por isso que eles chamam de ortodoxo. Eles não aceitam a visão, né, do Atom, né? Mas, por outro lado, aquilo que eu falei aqui para vocês também não conhecem. Eles não estudam isso dessa forma, tá? Então, mas tem isso. E tem os atonistas. Além dos quemetistas, nós vamos, né, são menores, é o menor número, mas tem os atonistas que são aqueles que vão, né, somente ver aí, vão praticar essa prática, essa coisa, né? Porque é difícil praticar a religião de Atom porque quase não restou a não ser o hino, né? Quase não restou nada, então é mais complicado. Mas existem os atonistas, tá? E alguns quemetistas e atonistas não se dão bem. Eu ia perguntar, você comentou até sobre o quemetismo, como é que é hoje, 2022, começo do século XXI, como é que é organizado hoje o quemetismo? Você até comentou nessa dificuldade de diferenciar hoje com os registros que a gente tem do que era a religião, da religiosidade oficial de Estado, o que era da religiosidade popular. E você também comentou que o quemetismo ele surge muito até com base até em todos os estudiosos que se debruçaram, né, para poder resgatar essa tradição. Então, como é que hoje o quemetismo está organizado? Como é que ele se estrutura hoje, não só no Brasil, no mundo? Então, isso é outra coisa. Como a religião egípcia ela é uma religião, quer dizer, vamos voltar lá atrás, né? Como é que um devoto fazia a sua prática, né? Ele tinha a sua prática em casa, nos festivais, né? Ele não podia entrar nos templos, ele podia ter as capelas e tal. Ele podia chegar no templo, na parte interna do templo, em algumas das primeiras grandes salas, não podia adentrar o templo, né, profundamente. Alguns escolhidos, né, do faraó, sacerdotes, é que podiam fazer isso. O Ramsés II que vai popularizar isso um pouco mais, vai abrir algumas áreas em que as pessoas podiam entrar e fazer os cultos aos deuses dentro de uma área, a primeira grande área do templo, que é a área a entrada, vamos dizer assim, né? Então, assim, na verdade, o devoto ele é meio que solitário nessa coisa, no sentido de que ele faz seus cultos em casa, faz suas práticas em casa, tem muitos festivais no Egito, participa dos festivais, tem contato com sacerdotes que estão mais ligados à população, que estão ligados ao templo e mais ligados à população, né? Então, isso, na verdade, não tem uma organização central. Como é visto hoje isso? A mesma coisa, você não tem uma organização central, né? Qualquer um pode criar um grupo quemético, né? Para ser quemetista, basta fazer o quê? Basta estudar a egiptologia, pegar, né? Tomar os cultos egípcios, né? Tomar aquelas práticas todas e reproduzir isso, né? E nessa reprodução, é lógico que você vai aí passa ter um outro campo que aí você vai constituir uma egrégora da maneira como você está fazendo isso, né? E a maneira que você se conecta com essa egrégora, né? Ela vai te aceitar ou não te aceitar, né? Normalmente aceita, né? E você vai sentir essa conexão com essa energia, essa energia da divindade, né? Da divindade das práticas egípcias. Então, respondendo assim a sua parte da sua questão, né? Não há uma organização, claramente. Você tem quemetistas italianos que têm um jeito, a ortodoxia quemética, que é a primeira que se transformou numa sociedade secreta, porque você tem que se inscrever e passa por uma série de rituais e tal, quer dizer, né? Acaba fugindo um pouco do que é o quemetismo, né? Mas você tem, por exemplo, grupos africanos, né, da África negra, vamos dizer assim, né, que associam isso aos cultos aos orixás, né? Então, na verdade, dão uma outra roupagem ao quemetismo. Por mais que o Egito seja na África, a prática egípcia ela é diferente da prática das outras culturas, né, da Nigéria, né, outro que seria o Congo, hoje são diferentes.
Algumas coisas têm coisas similares. A questão das oferendas é muito próxima em todas elas, mas algumas outras práticas são diferentes. Então, elas vão se organizando de forma sem uma instituição por trás, não tem uma regra, não tem uma norma. Né? Eu, se quiser, posso, né, monto e digo, ó, todo domingo aqui criei uma igreja quemética, todo domingo vamos tratar disso aqui, desses cultos e tal. Se eu estiver seguindo as práticas antigas, isso é uma forma de quenetismo. Ok? E até para quem estiver escutando a gente, assim, que dica que você daria, por exemplo, a pessoa gostou, quer saber mais, mas ela quer pegar um livro para ler, qual a dica que você daria para a pessoa assim, que quer diferenciar? O que é um livro que vai tratar de práticas tradicionais de um livro que vai tratar de interpretações pessoais? Que eu acho que até de tudo que a gente falou, assim, tiveram muitas ressignificações, né, do Egito Antigo. Acho que foi até o Berroa que citou aqui no chat, por exemplo, do Memphis Mizraim, mas não é que lá no Antigo Egito tinha um venerável mestre na loja, mas então a pessoa não podia pegar falando, não, isso que eu estou seguindo do Antigo Egito. Então, qual a dica que você daria para a pessoa saber diferenciar aí sem juízo de valor, mas assim, do que seria mais tradicional, historicamente comprovável, daquilo que é uma reinterpretação, uma ressignificação moderna do tema? Realmente não é uma pergunta difícil até de responder para assim, que passar para as pessoas, né? De modo geral, assim, tudo aquilo que é produzido pela egiptologia, ele tem uma neutralidade. Não estou dizendo que a egiptologia é neutra, tá? Mas tem uma neutralidade nesse aspecto, porque vai passar o quê? Os cultos. Então, por exemplo, existem livros, né, que tem lá hinos e preces do Antigo Egito, uma compilação feita, eu conheço só em francês, acho que tem uma em espanhol. Então, 2 egiptólogos fizeram aquela compilação, né? E então você tem as preces lá originais, ok? Então isso seria o original. Tá? Se você pega um livro, por exemplo, aquele livro da, meu Deus, a Madrade traduziu esse livro como Deuses e Deusas do Egito, é de uma autora americana, né? É um livro bom, é um livro bom. Ela, na verdade, ela não é egiptóloga, mas ela faz um trabalho muito bom, mas coloca essas ressignificações. Então, ela já é um livro que você tem que olhar com uma visão de ressignificação, mas é um livro muito bom. É Elis, o nome dela, esqueci o nome dessa autora, gente. Mas é Deuses e Deusas do Egito Antigo. Né? Um livro foi lançado pela Madrage, né? Então, ele é bem interessante. Ela usa o calendário, né? O calendário mais clássico, né? Começando o ano em julho, né? Sem as modificações que foram feitas do calendário juliano e gregoriano, que é o que copta. O copta é com essas modificações. Isso que ela usa não é com essas modificações. Então dá uma defasagem de 2 meses, mais ou menos, né? Por conta disso. Mas ela tem um trabalho muito bom. Então esse seria um livro mais não acadêmico, mas interessante de se trabalhar, né? De um modo geral, assim, a literatura que é médica hoje ela está muito baseada na egiptologia. Então são os autores, vamos dizer assim, eu posso até colocar vários autores, né? São autores que são autores de religião egípcia, mas que são acadêmicos, né? O Richard Wilkinson, por exemplo. Aqui no Brasil, o Ciro Flammarion Cardoso, ele tem um livro que não está mais editado, mas é fácil de encontrar na internet, que é Deuses, Múmias e Zigurate. Né? Nesse livro, ele fala da religião egípcia e da religião na Mesopotâmia. Né? Então, são os primeiros caminhos aí dentro dessa visão. E você tem uma literatura que é uma literatura mais esotérica, né? Que você vai perceber que é uma literatura esotérica, né? Então ela vem por meio da tradição, né? Não vem por um caminho da egiptologia. Você vê a referência bibliográfica, você não tem nada, não tem egiptólogo nenhum. Então quando tem seu egiptólogo lá do século XIX, lá do início, mostra que não tem, né? Que não avançou. Então, não é fácil. Eu posso até enviar para vocês uma lista de textos em português, de livros em português, em inglês, né? Em espanhol, que infelizmente, né,
nosso idioma tem essa fragilidade. Mas, por exemplo, uma coisa que o devoto pode fazer, né, ou aquele interessado que queira conhecer aí mais essa visão quemética ou das práticas religiosas, ele entra no Google, né, e escreve lá a palavra, vamos supor assim, quemetismo, né? Aí bota quemetismo, academia.edu, espaço PDF. O academia.edu é um repositório livre de artigos, né, de todas as áreas que você possa imaginar, né, de todos os campos. Você tem pesquisadores independentes, pesquisadores da universidade, são artigos, são livros, está tudo lá. É um Facebook de pesquisadores acadêmicos, né? São mais de 80 milhões de textos lá, alguma coisa assim. Então, lá você vai encontrar, com certeza, uma série de autores, né, em espanhol, né, poucos em português, que vão trabalhar isso. E você vai conseguir saber quem é ele. Se ele, por exemplo, é um doutor, um pesquisador, se é um egiptólogo, ou se ele, na verdade, é um místico esotérico, vai aparecer porque ele tem que se identificar lá, né? Então, é uma forma de você fazer essa comparação. Veja que eu não estou, a minha visão aqui, não estou dizendo que o esotérico é pior do que né, do que o acadêmico, não é isso. Eu estou colocando que se a linha, se você, para ser um devoto quemetista, é importante que você conheça a egiptologia, então é bom que você beba na fonte dos egiptólogos, mas nada impede que você tenha outras fontes, até porque o quemetismo, por mais que se aproxime, ou tente se aproximar ao máximo do que era antigamente, você tem ressignificações, porque tem muitas lacunas. Então, a gente não consegue fazer. Os cultos são muito simples, os cultos às divindades egípcias são muito simples, como eu falei para você, né? Tem os 4 elementos ali, você bota uma bebida, bota um incenso, você bota uma comida, né? Então, você tem os elementos, se você pensar bem, os 4 elementos estão ali, né? E você tem a sua invocação, que é o testemunho, a sua invocação, em cima, como sendo o 5º elemento. Os egípcios não vão trabalhar com isso, mas eles têm isso lá. Você consegue ver esses elementos da natureza nas oferendas. E o que é importante para ele, no momento que você faz essa invocação, que pode ser uma invocação antiga, mas pode ser uma invocação do seu coração, né? E por isso que é bom estudar egiptologia, porque você vai falar palavras que são, né? Você não vai achar, né? Quando você for fazer uma invocação de novo a deusa Hathor, você vai dizer, ó Hathor, né? A deusa dos homens e das mulheres, a senhora dourada do céu, aquela, né, que pode me trazer a pessoa amada, me trazer felicidade, alegria, prosperidade, aquela que pode transmutar os meus caminhos, né? Aquela que me protege e espera enquanto eu chegar à tumba, ela está diante de mim, lá no seu sicômoro, e de lá no sicômoro eu posso tomar o seu leite do sicômoro, ó Hathor, que é a senhora do céu, que é a vaca celeste. Veja, isso eu estou falando que são elementos do Egito Antigo, né? Eu acho que isso aí fortalece a egrégora quando você faz a invocação, quando você conhece os mecanismos que eram feitos. É uma invocação do seu coração, mas está baseado naquilo, né? Então, isso é uma prática. E veja que isso é forte. Eu já fiz isso, não sei se dá tempo de eu contar mais 2 experiências aqui. Pode ficar tranquilo que aqui a galera, eles vão assistir o vídeo, depois vão assistir de novo, aí vão pegar as referências, até falando, depois se você passar esses textos para a gente, para quem está assistindo, a gente está aqui embaixo na referência, a gente coloca os links, tudo. Então, teve uma vez que me pediram, um grupo de Wicca me pediu um ritual, né, egípcio de prosperidade. Eu falei, olha, não tem um ritual assim, mas existe, né, a palavra prosperidade para o egípcio é Udja, mas dá para fazer um culto a diversas divindades. E eu fiz aqui o que eu fiz. Eu tomei vários textos, né, de cultos em língua egípcia, né? Preparei todo o ambiente conforme manda lá o figurino, tal, com os incensos, com a imagem, que é importante a imagem, é um exemplo de conexão, tal. Eles não acreditam, lógico, eles não vão acreditar na imagem. A imagem é um exemplo, é um elemento de conexão, tal. E fiz isso com umas 30, 40 pessoas, né? E isso deu um resultado assim assustador, porque a egrégora veio mesmo, né? Então tiveram pessoas que passaram mal. E eu não sou apesar de ser Rosa Cruz e tal, não sou um exorcista, né? Mas tive, né, 2 pessoas que precisaram lá de trazer de volta, porque ela leva muito tempo. E todas as pessoas
passar por uma experiência que é forte. Tá? A egrégora egípcia, ela não é uma coisa como uma meditação indiana, que você faz aquela coisa suave, né? É uma energia mais densa, né? Normalmente as pessoas saem do culto com dores nos ombros, né? e muito sono, né? Tem um período assim, vários dias com muito sono, tá? Mas ela é uma egrégora que, quer dizer, essa é a maneira como ela age, né? Então, não é aquela coisa muito suave, dependendo da divindade, evidentemente. A divindade, mas por a deusa Sete, a deusa Sekhmet, elas são, a egrégora dessas divindades, elas são mais duras, né? A deusa Atum é mais suave, a deusa Isis é mais suave, mas de modo que quando você faz um culto, esse negócio é uma coisa forte, tá? E é isso, né? Então, eu fiz uma vez só, nunca mais fiz. É fantástico isso, que é uma religião e ao mesmo tempo ela é bem livre, né? Então o cara que é mais um bandista, ele vai trabalhar mais para esse lado do espírito, o cara que é mais ateu, ele pode traçar esse plano, ou o cara pode fazer só pelo culto estudioso e tal. Eu tenho que fazer, a gente está quase chegando no finalzinho. É uma pergunta, assim, essa é a entrevista número 280, né? Então a gente já entrevistou tudo que você puder imaginar, assim, de Sikh até exorcista católico, quimbanda, umbanda, todo mundo, a galera que assiste a gente é muito interessada nisso, né? E aí a gente tem um bolão, né? Que a pergunta é, para um quemetista, na verdade, a pergunta é para você, né? Para o Júlio, o que você acha que acontece depois da morte? De acordo com o quemetismo e a tua visão pessoal. É um bolão, né? A gente só vai saber Sim. depois que a gente morrer. Exatamente. De acordo com o quemetista, né? Quer dizer, é com a prática mágico-religiosa egípcia. Então, veja só, né? Vamos pensar que a tumba, né? Vocês já viram que as tumbas são bastante decoradas, né? A gente vê as tumbas egípcias decoradas, tumbas de pessoas particulares e as tumbas de faraós. Mas vamos pensar as tumbas das pessoas comuns. Tem muitas tumbas muito com as cenas de cotidiano, são tumbas lindas, né? Aquilo não é para ninguém ver. Por que é tão bem pintado, bem colocado, né? Aquilo não é para ninguém ver. Uma vez que você entrou ali a múmia, fechou, ninguém vai lá. Por que isso é tão elaborado, né? Então, a resposta é justamente essa. O egípcio, ele cria o mundo que ele quer do outro lado. Então, aquilo que ele faz na vida, ele coloca naquela tumba. E ele quer isso do outro lado. Então, eu digo que a tumba é como se fosse uma cápsula, né? Que, na verdade, separa dois mundos que, na verdade, para o egípcio são contínuos. Né? Só que um é material, né? E o outro é de uma outra forma de matéria para o egípcio, né? E por que eu digo isso? Porque quando você coloca as oferendas numa tumba, você pinta essa tumba, né? O que você está fazendo? Você está ritualizando essa tumba, né? Essa energia daquela imagem, a energia do tecido, a energia do alimento, é isso que vai ser levado para outra dimensão. E lá eu vou construir esse outro mundo. Então, o egípcio talvez seja uma das poucas sociedades que, né, a prática egípcia antiga, que ele cria um mundo que ele quer do outro lado. Né? Mas ele precisa materializar ele aqui, formatar ele aqui para que ele aconteça daquele jeito do outro lado. E aqueles que não podem fazer isso? Não sei. Tá? Aqueles que não podem fazer isso, deve ter um mundo padrão lá, né, para eles, porque a gente não sabe dizer que são os mais populares, os mais simples, o pobre. Né? O pobre não faz tumba, ele vai ser enterrado num cemitério comum. E aí, como é que vai ser? Né? Então, essa é a ideia. Eu, particularmente, assim, enquanto o Júlio, o que eu acho que é o outro lado? Né? Eu vejo mais com as fronteiras dimensionais. Assim. Então, eu vou ter um mundo, né, que vai ter, por exemplo, morri. Se eu sou ligado a essas questões mais do Egito, provavelmente eu vou servir a um setor né, dimensional que tem essa característica. Se eu sou um bandista, eu vou mais para esse setor. Se eu sou um católico, né, é como se estivessem várias fronteiras dimensionais. Eu penso mais ou menos nesse aspecto, né? Mas não sei, né? Acho que a gente vai acabar servindo em algum lugar. Né? Sou reencarnacionista, vou voltar, né, de alguma forma. Eu vou voltar para cá, mas acho que a gente fica nesse.
Então, por exemplo, não, mas tem esse nosso lá, esse mundo Kardec. Esse mundo Kardec é para os kardecistas, né? Porque o mundo egípcio, o egípcio não vai ver esse mundo. Eu entendo que ele vai, né? O muçulmano não vai ver um mundo espiritual kardecista, né? Vai ver um mundo espiritual muçulmano. Então, acho que a gente, mais ou menos, né, é levado para o mundo que a gente convive, né? Que a gente tem uma prática, alguma coisa nesse sentido. Que não é muito distante do que o egípcio pensa. Só que o egípcio ele vai dizer, não, mas eu quero assim. Tá? Eu quero desse jeito. Tá? E aí tem um filme oh, meu Deus, esqueci de novo o autor, peraí, o ator. Ele até cometeu suicídio. Aqui ele fez O Homem Bicentenário, o Robin Williams, né? Ele tem um filme que eu não lembro, mas assim, ele morre, né? E ele é ligado à pintura, então o mundo dele é todo parece uma pintura. É Amor Além da Vida. Amor Além da Vida, né? Esse é um ele filme é baseado num livro de um cara que era ocultista. Então, esse filme ele tem uma pegada, esse livro, que se aproxima um pouco do que o egípcio pensa, porque ele cria um pouco, né? Ele meio que aparece para ele um mundo mais próximo assim das coisas relativas a ele, né? Esse seria um exemplo, né? Ô, Júlio, eu só tenho que te agradecer. Está faltando agora a pergunta mais importante, que é assim, como é que a gente te acha? E eu quero saber como é que eu faço para fazer esse curso, né? E o pessoal também, e tudo que você falar também, como a gente grava um podcast, então me fala o que é, e para quem está aí assistindo, a gente deixa os links aqui embaixo para o pessoal acompanhar. Como é que a gente te acha? Então, pelo e-mail, né? É o escritaantiga3@gmail.com. É isso. Tenho pelo Instagram, né? Júlio Gralha Egito. Tá? Que mais? Lá no meu canal lá com Antiguidades e Paradigmas, né? Lá no YouTube, tem lá os e-mails, tem lá também o Instagram. E basicamente por esses contatos aí. Mais tarde eu estou pegando um celular só para botar o WhatsApp, né? Deixar um zap específico para isso, mas ainda não fiz isso. Né? Mas aí, por esses caminhos, é fácil de me encontrar. Okay? Maravilhoso. Eu vou aí pegar o pessoal para se despedir. Então, vamos de trás para frente. Então, Robson, suas considerações finais do Japão. Bom, palestra fantástica, é incrível conhecer o conhecimento, parabéns. Vou buscar um pouco mais sobre quemetismo, porque me interessou a forma prática da religião egípcia. Eu não imaginei que os egípcios fossem um povo tão prático, como você descreveu. Eu tinha uma visão muito mais mística e esotérica da questão. Meus parabéns, realmente é algo fantástico esse universo que você apresentou para nós hoje. Deixa eu só fazer um comentário. Posso fazer um comentário que eu esqueci. Na verdade, eu faço parte de um projeto que é o Quemetismo Brasil. Né? Então, nós temos um site, tem lá... O projeto ele tá um pouco devagar, né? Mas assim, a gente vai dar um gás mais... A gente começou com gás, aí a pandemia veio, a gente deu uma enfraquecida, e agora a gente vai retomar. Tá? Então, é o Quemetismo Brasil. Tem um site, o quemetismobrasil.com.br, tem no Facebook o grupo lá, Quemetismo Brasil. Tá? A partir desse lado do site ou do Facebook, né? Aí você tem a Aline, né? Que é, vamos dizer assim, a gestora, né? Ela coloca você no nosso grupo do WhatsApp do Quemetismo Brasil, né? Que tem essa linha que a gente está colocando aqui, né? O quemetismo, na verdade, assim, a base desse quemetismo é a egiptologia, né? É a ciência. Então, esses seriam... Tá? Não se preocupa que aqui a galera que vai estar assistindo aqui, com certeza vai ter muita gente interessada e a galera vai te procurar. O resultado... Perfeito. É um negócio meio doido, porque assim, a galera que assiste a gente é um público completamente diferente do resto do YouTube, né? Que a galera, várias vezes a gente vê comentário, o pessoal assiste a entrevista inteira, daí maratona, aí volta, eles fazem anotações, né? Então eu espero que você ache bastante gente interessada
para ajudar ainda a crescer esse projeto, né? Rodrigo, considerações finais. Nossa, fantástico, né? Assim, essa palestra com ele, e me deu vontade de fazer o culto a Tote. Não faço ideia de como fazer isso, mas me deu vontade de fazer o culto a Tote. Uma coisa que eu queria perguntar, como que é esse trabalho de coordenador seu do Nehamat Eler? Acho que é assim que pronuncia isso. O NEMAT e o LER são dois núcleos de pesquisas, né, da universidade, né? Então, na verdade, o NEMAT é o núcleo de estudos em história medieval antiga e arqueologia transdisciplinar. E o outro é o laboratório... LER, tem que me lembrar, Laboratório História, Espiritualidade e Religiosidade, né? São dois laboratórios de pesquisa que nós temos, que, na verdade, eles têm... O NEMAT funciona mais, vamos dizer assim, funcionava mais, agora deu uma parada, né? Mas com a volta às aulas presenciais, a gente vai, talvez, começar a desenvolver mais eventos e tal. Mas os eventos vão continuar sendo online, os simpósios que a gente faz, tudo, a gente vai continuar fazendo simpósios online, que alguns deram certo, né, online, então a gente vai manter isso. Então, os dois são núcleos de pesquisas da universidade, que é aí que acontece, gente. A partir desses núcleos, a gente pode produzir artigos, produzir publicação, livros e tal, né? E vídeos, videoaulas, né? Nas áreas amplas da história antiga. Não é só Egito, né? Mas que tem conexão com a espiritualidade, com a religiosidade. Então, aí a gente consegue, transitar por todos esses caminhos que nós estamos conversando aqui. Demais da conta. Frater Belhar, considerações finais. Primeiramente, gostaria de agradecer o professor pelo compartilhamento das informações, parabenizá-lo, foi excelente, excepcional a abordagem, a apresentação do conteúdo. E, como membro Rosa Cruz, como professor, somos fráteres na mesma ordem, na mesma fraternidade. Foi interessante a questão da colocação do quemetismo ortodoxo versus o atonismo, né? Para nós que somos Rosa Cruzes da Morte, foi um tema aí bastante sensível, né? E ficou aí bem claro se o quemetismo está ou não inserido aí dentro da tradição Rosa Cruz da Amorque, né? Gostaria de aproveitar o contato, professor, eu lhe adicionei no meu perfil do Frater Belhar e eu gostaria de lhe apresentar os meus artigos científicos que eu escrevi na URSI. Eu sou membro da URSI em Curitiba já pelo 3º ano. Gostaria de ter uma troca aí, se for possível, contigo, um intercâmbio aí. Creio que para mim vai ser muito edificante e construtivo aí aprender contigo aí. Perfeito? Eu fui conselheiro da URSI um bom tempo, né? Mas agora está mudando as coisas aí, né? Está vendo mais outras. Mas a URSI é interessante. A gente vai ter a faculdade Rosa Cruz, ela vai acontecer. Sim, exatamente. Agora esse ano de 2022, 2023. Exatamente. Perfeito. Agradeço mais uma vez. Thales Azevedo, considerações finais e o que é a Eclésia Babylon? Gente, é sensacional a palestra. Eu tinha até comentado aqui com o pessoal antes aqui da live, eu já tinha tido a oportunidade de ler o livro do professor Júlio, O Deus, Faraó e o Poder. Tive até a oportunidade de assistir uma palestra que ele fez anos atrás na UERJ, num simpósio de espiritualidade que teve. E o professor Júlio sempre teve essa facilidade de transitar entre esses dois mundos com maestria, o mundo acadêmico, o mundo espiritual. Então, é um grande prazer poder tornar a ouvir, conhecer mais sobre esse mundo do quemetismo. Foi fantástico. Muito obrigado. Tenho certeza que todo mundo que estiver assistindo aqui vai adorar. Vai ser, com certeza, como o Marcelo falou, o tipo de palestra que o pessoal vai assistir e reassistir, porque tem bastante informação. E com relação à Eclésia Babylon, a gente está aqui participando aqui dessa temporada nova do MEIR, que está bem legal com esse bate-papo com essa galera aqui trocando. Um grupo religioso, gnóstico, telêmico, e que está presente aí no 4G Sanctuary, tanto no perfil do Instagram quanto no site 4gsanctuary.com. É isso. Professor Júlio, mais uma vez, prazer escutá-lo. Muito obrigado e parabéns, galera. Esse programa está excelente.
Esse programa aqui vai ser um dos clássicos, né? E para finalizar, Morte Súbita, o irmão gêmeo malvado do Teoria da Conspiração, como é que a gente acha vocês? Então, quem quiser o conhecimento científico certinho de como era no Egito, acessa o quemetismo.com.br. Mas quem quer só usar o passado, vai no mortesubita.net e procura sobre o Egito, que lá vai ter um monte de opções diferentes, de gente falando um monte de coisa. Júlio, eu queria te agradecer pelo seu conhecimento imenso, e não só isso, mas também pela receptividade com que você acolheu o nosso pedido. É muito gratificante quando um gigante olha para baixo assim e fala com os pequeninos. A gente fica muito feliz mesmo. Muito obrigado pelo seu tempo e pelo seu saber. E o Projeto Mayhem, o que é isso? O Projeto Mayhem é essa junção desse pessoal maluco, né? Então, assistindo essas palestras, eu fico apaixonado porque a gente começou, do mesmo jeito que vocês têm essa paixão pelo Egito, a gente começou por essa paixão pela espiritualidade, né? Então, como a gente pode ver hoje, esse episódio é 280. Se você for olhar lá no canal, isso porque a gente começou, a gente fazia um simpósio físico e tal, teve várias edições. E aí, com a pandemia, falaram assim, por que vocês não começam a entrevistar os palestrantes, né? E aí você pode ver, a gente não é youtuber, o negócio aqui é muito nas coxas, a gente é super amador nessa parada, né? Então não tem estúdio, não tem nada. A gente é curioso dos temas, né? E o Projeto Mayhem ele surgiu justamente para isso, porque a gente começou a ter um servidor do Vimeo, aí tinha uns gastos com isso. A gente está fazendo a revista Hermetismo, né? Que é uma revista que surgiu como, né? Muita gente que pesquisa disso daí, que a gente entrevista, eles publicam artigos e às vezes eles publicam textos também nos blogs, né? Tanto no Eclésia quanto no Morte Súbita, no Enoquiano do Robson, em outros sites, e aí às vezes ficava ruim, porque eles falavam assim, pô, como é que a gente referencia isso, né? E o cara falava, blogspot.com.net, né? E academicamente falando, isso aí não era nada. Então a gente juntou uma grana, a gente tem um ISBN, a gente tem uma publicação trimestral, então a gente espera, pega os melhores textos de cada 3 meses, né? A galera junta esse material e a gente publica, né? E aí, ó, o Rodrigo... Fala um pouquinho para a câmera te filmar, Rodrigo. Só mostrar não ajuda muito. Essa aqui é a revista que... Eu estou tentando achar a última que eu recebi, mas está no meio da bagunça aqui. Os artigos estão aqui, com as referências e tudo mais. E aí fica referenciado bonitinho, com ISBN, com tudo certinho. Então, para o pessoal que se interessa... É muito legal. E a gente tem grupo de discussão e tem a possibilidade de assistir ao vivo essas entrevistas e uma série de coisas, né? Então, para achar a gente é projetomayhem.com.br ou catarse.me/T de tatu, D de dados, C de cobra. Júlio, meu irmão, a gente é irmão de maçonaria também, eu esqueci de falar, eu te agradeço de coração, foi uma palestra sensacional, eu espero que você volte aí para a gente falar de outros projetos. Então, muito agradecido às suas considerações finais. Bom, eu que agradeço, porque, né, na verdade, é aquela coisa que eu falo para os meus alunos, né, e não é somente isso, né, quer dizer, essa coisa de primeiro que a gente tem que parar um pouco essa visão preconceituosa, né, quer dizer, tentar abrir um lado, há um preconceito de uma série de místicos esotéricos em relação à academia e da academia em relação aos místicos esotéricos. Mas isso aí eu acho que tem que, de novo, é uma lei da complementariedade. As coisas são complementares. É preciso ver isso como uma visão complementar, um complementando o outro. Lógico que em alguns momentos vão ter divergências, né? Mas vão ter situações que vão estar caminhando lado a lado. E esse debate tem que ser sem preconceito. Então, isso é uma ideia que eu tenho muito forte, de levar esses elementos para dentro da academia, né, justamente nesse aspecto. Né. Outros podem estar tentando, mas e assim, o canal, né, essas possibilidades que aparecem, esses convites, né, eles funcionam bem para isso, para a gente poder transitar entre esses meios, né, esses caminhos. E como eu disse, na verdade, eu fiz um doutorado em que o Estado pagou esse doutorado, né? Eu tive uma bolsa para isso. Então, na verdade, eu tenho que devolver isso de alguma forma. A minha tese pode ficar até empoeirada, né, lá na biblioteca e tal, mas, por exemplo, eu tenho uma prática de licenciatura, né? Faço uma série de coisas para as crianças, para eventos, né? Quer dizer, como se fosse... Não fico só preso
em uma única coisa, né? Eu tento levar, o Estado, né, bancou, e eu tento levar esse conhecimento para todas as esferas possíveis, né? Então, lá na UF em Campos, a gente faz, lá quando tem os eventos lá, né, a gente faz um dia lá do faraó, as crianças se vestem com o faraó, né, explica lá a modificação e tal. A gente tinha esse trabalho, né, agora voltando, né, a gente vai tentar retomar esse trabalho, e seria um ponto. Outro ponto, eu só tenho a agradecer ao convite de vocês. Tá? Eu acho que eu estou sempre solícito, o que precisar de mim, o que eu puder fazer, eu vou estar sempre de pé à ordem para ajudar. Maravilhoso. E vocês que assistiram também, que acompanharam a gente, né? Então, não deixa, dá uma olhada no canal, eu vou colocar os links aí, o Thiago me lembra, antes eu esqueci os links, mas agora eu estou com o Thiago e o Robson, eles me cobram e mandam as listas. A gente ficou faltando o Ulisses, né, que ele está de férias, né, mandou um vídeo para a gente lá do Panamá, está na piscina, cara é chique e tal. Mas estamos aqui, e você que acompanha a gente, se você acabou de chegar, né, acompanhou essa palestra maravilhosa, dá uma olhada no canal que tem 280, eu não estou brincando, são 280 entrevistas de mais ou menos 2 horas cada uma, falando com caras desse calibre. Então esse canal é foda, não é porque a gente que faz não, é porque é legal. Então segue o canal, dá um like e a gente se vê aí no próximo Bate-Papo Mayhem.